alcançar essas que são as melhores coisas. Não nos adianta saber o que é bom se Deus não tem forma de chegar lá. E, finalmente, o centro da vida humana, que é nós sabermos, nós conhecermos, estarmos até convencidos de que uma coisa é boa, mas não damos o passo em frente. Fizemos uma aplicação muito rápida no que concerne à salvação da alma, como o bem mais precioso, qual o caminho para se obter este bem mais precioso, a Bíblia clara, unicamente a fé que há em Cristo Jesus. Deus não nos aconselha outras coisas. Deus proíbe liminarmente outras coisas. E depois, a Bíblia diz que a mensagem da Bíblia ela pode tornar-nos salvos para a salvação. Não diz que ela torna. Quantos têm ouvido e quantos não têm sido salvos? E, portanto, essa é a mensagem mais importante que nós podemos aceitar. Hoje eu gostava de aplicar exatamente o mesmo texto. Está bem? Identificar as coisas mais importantes. Hoje queria que nós marcássemos sabedoria como uma coisa importante a atingir. No segundo ponto, que víssemos qual o caminho para conseguirmos atingir a sabedoria. E uma vez mais, depois de reconhecermos a sabedoria como algo importante, depois de nos esclarecermos que passos devemos dar para chegar lá, finalmente tomamos a nossa decisão. O que é que vamos fazer quanto isso? Portanto, vamos avançar? Sim? Não sei se há alguma dúvida, entretanto. Vamos avançar. E vamos começar com uma questão que é, de todos os provérbios que vocês já escreveram na porta das vossas casas, dos vossos quartos, há um provérbio que talvez seja o mais famoso. Talvez seja o mais citado. E eu não sei se vocês sabem exatamente qual é. Alguma ideia? Exatamente. Nós, quando falamos de provérbios, nós sistematicamente citamos o capítulo 9 e o versículo 10, quando dizemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo, a prudência. E para aqueles que são mais novos, o temor do Senhor é o respeito, é a veneração, é algo que nos faz parar perante a presença do Senhor. Não é exatamente o conceito de pânico por Deus estar perto, mas, para tudo, eu de momento não faço nada, se fosse possível eu nem respiraria, por causa do Senhor. E o temor do Senhor, como princípio da sabedoria, talvez seja o versículo mais famoso de todos os versículos famosos do livro de Provérbios. E este versículo muito claramente diz: se nós queremos atingir sabedoria, o princípio está lá. Nós temos que reconhecer Deus como o Senhor. E o Senhor não é uma atitude de respeito, como nós dizemos, olha, o Senhor António está ali na mercearia, ou o Senhor não sei das quantas é o professor não sei das quantas. É o Senhor no sentido que tem direito a mandar. É o Senhor que tem direito a dizer: não faças isso. Faz aquilo. Ouve quando eu falo. É nesses termos que a Bíblia fala de Deus como o Senhor. E se nós temos alguma aspiração a sermos sábios, aquele é o princípio. O primeiro degrau a passar é o degrau de reconhecimento de que ao Senhor nós devemos todo o respeito. Todo o respeito. Talvez reconheçam a pintura que está ali. É uma fotografia do teto de uma capela em Londrina, na Itália, que descreve um dos episódios mais épicos da Bíblia. A Bíblia fala que num determinado momento de crise, de guerra e de fome, duas mulheres tinham 2 filhos e a meia da noite, nós podemos ver rapidamente, está escrito no primeiro livro dos Reis, no capítulo 3. Por acaso é 3, aquele versículo é outra coisa. É mesmo primeiro livro dos Reis, capítulo 3. É daqueles
relatos bíblicos que podem dar origem a grandes filmes, a grandes histórias, daquelas que são excelentes para adormecer as crianças, deixá-los empolgadíssimos com o que acontece. Vejam lá o versículo 16. 2 mulheres vieram diante do rei, assim muito rapidamente disseram uma das mulheres: Senhor meu, eu e esta mulher nós moramos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que, ao terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho, estávamos juntas, estranho nenhum estava connosco na casa, senão nós, ambas, naquela casa. Ou seja, 2 mulheres tiveram 2 filhos com um espaço de 2 dias, de 3 dias. E na seguinte noite morreu o filho desta mulher, porque ela tinha sido descuidada com ele, e levantou-se à meia-noite, tirou o meu filho e colocou o meu filho com ela. E pegou no bebê morto e colocou comigo. E esta mulher estava a queixar-se ao rei, dizendo: o meu filho foi roubado. Ele foi trocado. O filho dela morreu porque ela foi descuidada. E ela trocou o filho dela morto com o meu filho. E eu não sei o que fazer. E esta mulher está a falar com o rei Salomão, que nós já vamos falar. Quando nós falamos em sabedoria, nós não podemos esquecer o rei Salomão. Aliás, não há forma de falar de sabedoria sem falar neste rei Salomão. E ela, muito chorosa, em pânico: o que é que eu faço? Eu preciso de justiça. Lembram-se que a sabedoria mora com a justiça. Eu preciso que alguém julgue. E a sabedoria mora com o juízo. Eu preciso que alguém faça retidão nesta situação. Lembrem-se que ontem a sabedoria habitava com a justiça, o juízo e a retidão. E nós vemos a resposta do rei Salomão como o píncaro, o ponto mais alto da sabedoria. E vocês sabem o que aconteceu. Talvez os mais velhos não tenham qualquer dúvida, talvez os mais novos vacilem um pouco. O rei Salomão disse: isto resolve-se de uma forma muito simples. Não é? Isto resolve-se de uma forma muito simples. Vamos pegar no filho vivo da verdadeira e vamos dar-lhe. Mas a Bíblia não revela isto esta noite. O rei Salomão mandou que aquele bebê fosse dividido em 2. Que alguém pegasse numa espada e cortasse o bebê ao meio e entregasse uma metade a cada uma das mães. E então nós vemos que a mãe verdadeira disse: por favor, isso não. Eu prefiro ficar sem ele, mas que ele viva com outra, do que ele morra. E eu tenho a razão. E este é um relato que é ético. Esta é uma decisão que, se nós formos avaliá-la, nós teremos que dizer que a decisão é inteligente, que a decisão é prudente, que a decisão é justa, que é honrada e que é uma decisão que só os heróis tomam. O rei Salomão ficou reconhecido como um herói depois desta decisão. Mas o que eu gostaria de chamar a vossa atenção é que depois de ele estar lá no cimo, como um homem capaz de decisões incríveis, o que ele diz, sem qualquer sombra de dúvida, quer nesta passagem, quer no Provérbios 2,6, que eu vou citar-vos. Provérbios 2,6. Simples, direto. O Senhor dá sabedoria. O homem mais sábio da terra, ele não se envaideceu. Ele não se pôs em bicos de pés. Ele reconheceu que essa sabedoria vinha do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aquele que é sábio, em todo momento vai dizer: se eu tomei uma atitude inteligente, se eu dei o passo certo, se eu atingi algo incrível, isso aconteceu porque o Senhor fez e porque o Senhor deu a sabedoria. Agora, imaginem, vejam todos os que são famosos, vejam todos os que são inteligentes, vejam todos aqueles que atingiram o mérito e se destacaram na música, no cinema, na literatura e noutras coisas. Deu a sabedoria. Quantos o fazem? Quantos são capazes de reconhecer
que o mérito que têm, que os dons que têm, venham do próprio Deus. E vamos tornar isto mais pessoal. Quando tu atinges o sucesso, quando tu te esforças e consegues tirar a nota que queres, quando tu oras sobre uma pessoa e finalmente consegues a sua atenção e consegues o seu amor, quem é que tu reconheces no meio disso tudo? Tu és capaz de levantar-te como o rei Salomão e dizer que a sabedoria vem do Senhor? Que o sucesso que tu atingiste, ele veio do Senhor? O mais sábio, ele não foi prepotente ao ponto de dizer: epá, eu geri muito bem a coisa. Isto foi mesmo sábio. Mas ele reconheceu o Senhor. Tu também atribuis a sabedoria ao Senhor. Vamos avançar um pouco mais para o livro de Jó, capítulo 28, versículo 4. E vou resumir-nos rapidamente a história de Jó. Jó era um homem sábio, era um homem reto, era um homem justo. Ele temia a Deus, era daqueles em quem Deus tinha um orgulho particular. De quem Deus dizia: pá, venham cá, tenham visto para que é Jó. Ele é um fulano à maneira. E às tantas, Deus permitiu que tudo aquilo ótimo que Jó tinha fosse sendo perdido. Os filhos, as riquezas, o reconhecimento. Ele ficou pobre, ele ficou rejeitado pelos amigos. E Jó, entretanto, ia-se queixando do que estava a acontecer. E Deus faz algumas perguntas a este Jó. Algumas perguntas que, quando nós as lemos, nós ficamos em silêncio. Não temos resposta para elas. Uma delas é aquela. Alguém pode ler, por favor, Jó 38:4, alto, forte, por favor. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Podes continuar um pouco mais? Diz-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Obrigado. Esta é uma passagem enigmática. O Senhor está a falar com um homem e a perguntar-lhe assim: quando eu estava a criar tudo o que tu vês, onde é que tu estavas? Será que tu estavas a dar opinião sobre que medidas é que eu deveria fazer? Será que tu eras um dos conselheiros a quem eu pedia ajuda para saber até onde é que o mar iria? Ou quantas estrelas é que teriam no céu? Onde é que tu estavas? Perguntava o Senhor a este Jó. Onde é que tu estavas? Diz-me. Se tu sabes, se tu tens inteligência, diz-me. Onde é que tu estavas? Esta passagem descreve um dos momentos mais íntimos de Deus. E íntimos no sentido em que quando o Senhor criou os céus e a terra, e ele literalmente pincelou as estrelas e os planetas, esticou o mar até aqui e disse: até aqui tu virás e mais não passarás. Este foi um momento de Deus. Deus estava lá, sozinho. A resposta às perguntas que Deus fazia a Jó é: eu não sei, porque eu não estava lá. Eu não dei opinião sobre o número das estrelas, eu não dei opinião sobre a cor dos animais, eu não dei opinião sobre nada, sobre as medidas. Eu não dei opinião sobre nada porque eu não estava lá. Esse é um momento sagradíssimo de Deus. Íntimo de Deus. Nós não estávamos lá. Mas quando nós lemos Salomão escrever Provérbios, aquele capítulo 8, que nós temos lido sistematicamente, nós lemos o seguinte: Provérbios 8, 22. Salomão descreve aqui a sabedoria como uma pessoa e diz o seguinte: o Senhor me persuadiu no início dos seus caminhos e antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade foi elegida, desde o princípio
antes do começo da terra, antes de haver abismos, foi gerada, e antes de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo para que as águas não trespassassem o seu manto, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era o seu aluno. Era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Eu acho incrível esta passagem, porque esta passagem responde às perguntas que eram feitas no livro de Jó. Quando o Senhor perguntava onde é que tu estavas quando eu criava, onde é que tu estavas quando eu estava a construir todas as coisas, alguém se levanta e diz: eu estava lá. Naquele momento tão próximo de Deus, eu estava lá. Eu estava a ver o que Deus estava a fazer. Eu estava ao lado dele. E nós vamos procurar qual o sujeito desta frase e nós vemos que a sabedoria é o sujeito desta frase. No momento de maior intimidade de Deus, no momento em que Ele criava os céus e a terra, no momento em que o Senhor fazia aquilo que nós vemos, em que nenhum ser humano pôs o dedo, nem no pensamento, nem opinou de nenhuma maneira, nós vemos que a sabedoria estava lá. Onde está Deus, está a sabedoria. Não há forma de nós separarmos, não há forma de nós dizermos que a sabedoria termina aqui e que Deus termina acolá. Porque quando nós falamos de sabedoria, nós não podemos desligar do próprio Deus. Desde o início, ela estava lá. Desde que o Senhor começou a criar, desde que o Senhor começou a agir, ela esteve sempre lá. E nós seremos tolos, absolutamente tolos, se em algum instante nós quisermos dizer: aqui termina Deus e começa a sabedoria. Deixem-me ler convosco aquela passagem muito rapidamente. Eu gostaria de falar convosco de todo o livro de Provérbios. Mas começamos ontem no capítulo 1 e hoje já vamos para o capítulo 30. E vamos falar de um outro sábio. Temos falado de Salomão, vamos dedicar-nos a Agur, rapidamente. 6 versículos, cheios de sabedoria, cheios de inteligência, onde lemos palavras de Agur. Ele diz que era filho de Jaque. Ele diz que era um oráculo, alguém a quem Deus falava. E este varão disse a Etiel, um outro homem qualquer, e ao Cal. Notem o versículo 2. Na verdade, eu sou mais bruto, e este mais bruto é literalmente mais burro do que ninguém. Não encontro nenhuma expressão que descreva melhor. Não tenho o entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Segue-se depois novamente uma lista de questões. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou o vento nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes. Toda a palavra de Deus é pura. É um escudo para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e seja deixado mentiroso. Hoje gostava de estudar com mais detalhe estes 6 versículos, ou estes 5 versículos, do 5 do 2 até ao 6, acerca deste Agur. Lendo o versículo 2 e lendo o versículo 3, nós apercebemos que este Agur estava tão vazio como aquele slave. Nada. Já um sinónimo para este bruto.
E este bruto é mesmo, nós lá no Norte dizemos que é um burro, alguém, é estúpido, não percebe, ensina-se e não aprende, não consegue tomar boas decisões, não consegue fazer coisas boas. E este Agur dizia, eu sou mais bruto do que ninguém. E continua dizendo, eu não tenho o entendimento do homem. Ele nem sequer fala do entendimento de Deus. Assim, eu não tenho o entendimento do homem. Eu não aprendi a sabedoria. Eu não tenho o conhecimento do santo. E nesta enumeração de 3 elementos, nós vemos que este Agur era um homem absolutamente vazio. Ele não tinha qualquer tipo de sabedoria em termos humanos. Em termos humanos, ele era vazio. E vazios em termos humanos significa, nós nem das coisas dos homens conseguimos tratar bem quando ignoramos o Senhor. Nós olhamos para o reino animal e vemos que os animais têm um instinto de autopreservação. Mas os humanos que se afastam do Senhor nem isto têm. Nós não vemos os animais a tomar más atitudes sobre o seu corpo, sobre a sua vida. Decisões que lhes fazem mal, que os matam, que diminuem a sua vida e que os fazem arrastar-se até à morte. Mas nós vemos isso nos humanos. Nós vemos seres humanos que, pelas suas más decisões, destroem a sua vida, destroem o seu corpo. E este Agur dizia, eu sou mais bruto do que ninguém. Eu não tenho o entendimento dos homens. Um vazio absoluto em termos humanos. Pessoas que, pelos medicamentos, pelo álcool, pelo sexo, por outros vícios quaisquer, destroem a sua vida. E é isto que é a consequência certa e imediata daqueles que não têm o conhecimento do Santo. Tentarmos afastar-nos do Senhor é a garantia de que nós, nem como humanos, seremos bons. É a garantia de que os animais são melhores para si do que tu serás para si próprio. E isto é importante. Quantos nós conhecemos que destroem a sua vida porque lhes falta o simples entendimento humano? Mas afastar-nos do Senhor e do conhecimento do Santo é a garantia também de um vazio moral. Os relacionamentos serão fracos, vazios, os corações serão partidos, remendados. E depois nós veremos famílias tão destruídas. Nós veremos pessoas que teoricamente se amam, mas que não são capazes de confiar em si próprias. É isto ao que nós estamos condenados. Quando ignoramos que a sabedoria vem do respeito ao Senhor, nós destruiremos o nosso corpo, nós destruiremos a nossa vida e nós destruiremos tudo à nossa volta. Nós seremos péssimos pais e destruiremos a nossa família. Nós seremos péssimos filhos e tiraremos a paz, o descanso e os dias e a saúde e a vida aos nossos pais e aos nossos irmãos. Isso é certo quando nós nos afastamos do conhecimento do Senhor. E no terceiro ponto, nós vemos também agora falar de um vazio que é espiritual. As ligações com o Senhor serão absolutamente cortadas e nós não perceberemos o valor da salvação da alma. Nós não só ignoraremos o Senhor, como o perseguiremos, como diremos mal dele, como trataremos mal aqueles que confiam nele. Diremos que eles são menos inteligentes, colocaremos-nos de lado, exerceremos bullying em relação a eles. E isso revela um profundo vazio espiritual, acerca do qual falamos também ontem à tarde, a respeito das redes sociais. E este vazio não provoca mal-estar. Não é uma daquelas coisas que há uma indisposição, mas produz pessoas horríveis. Pessoas que se destroem, capazes de literalmente matar a família, os amigos e afastar de si tudo o que é bom. Notem-se que a sabedoria é magnética. O Senhor, no entanto, apresenta o caminho do esclarecimento. Vimos ontem que a Bíblia ensina.
A Bíblia ensina e o Senhor apresenta o caminho para a sabedoria. Tenho falado com alguns alunos que entendem que uma das melhores formas de aprender é fazer perguntas. E nós perguntamos e somos esclarecidos. Ou o professor vai perguntando e nós vamos respondendo e nós vamos aprendendo. E naquele versículo 4 nós damos esta postura extremamente pedagógica do grande Deus. O Senhor começa a perguntar. E pergunta então o seguinte: quem subiu ao alto e desceu? Tenta responder à pergunta. Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Ou quem guarda o vento nos seus punhos? Quem estabeleceu as extremidades da terra? Isto significa, ou pode significar, quem é que fez as fronteiras? Quem é que definiu que Portugal ia terminar ali? E que Espanha viria logo a seguir? E que depois viria a França e depois mais não sei o quê? Quem é que estabeleceu as extremidades? Quem é que diz que a Europa termina aqui e depois começa o Atlântico? Quem fez isso? Qual é o seu nome? Continua a perguntar. Qual é o nome do seu filho? Tu sabes qual é o nome do seu filho? E o Senhor começa a perguntar. E nestas perguntas, nós somos guiados até a resposta. O Senhor pergunta: quem? Quem? Quem é que fez? Quem é que guarda o vento na sua mão? Quem é que delimitou as fronteiras? Quem é que delimitou o planeta Terra? Tu sabes quem foi? Sabes quem foi? Tu sabes qual é o seu nome? Tu sabes qual é o nome do seu filho? E o objetivo destas perguntas não é exatamente nós apresentarmos apenas a resposta. É nós sermos encurralados na resposta. O Senhor atira uma atrás da outra. Quem é que fez? Quem é que guarda? Quem é que construiu? Qual é o seu nome? E a cada pergunta nós vamos dando um passo atrás. Vamos sentindo o impacto do poder de cada pergunta. E nós não chegamos à resposta. Nós somos encurralados à resposta. Nós não temos outra resposta a dar que não seja: o Senhor é o detentor da sabedoria. E tu serás muito louco se pensares que encontras noutro sítio qualquer. Quem? 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 O Senhor é o detentor da sabedoria. E quando nós falamos da sabedoria de Deus, a expressão é quase redundante. Porque não há sabedoria de Deus. A sabedoria é indissociável do próprio Deus. Ele é o detentor da sabedoria. E é importante que tu te deixes encurralar com esta resposta. É importante que tu vais respondendo às perguntas que Deus te faz. E que tu não sejas prepotente. E que tu não digas que um acaso qualquer limitou o mar. E que tu não digas que um cientista qualquer definiu as fronteiras. E que não te atrevas a dizer que homem algum tomou o papel de Deus ao criar tudo o que existe. Deixa-te encurralar à resposta. Não sejas vaidoso, não sejas orgulhoso, não sejas, eu diria, parvo ao ponto de te colocar ao nível de Deus, porque tu serás absolutamente aniquilado. Deixa-te encurralar pela resposta. Se a questão é obter sabedoria, o caminho é o próprio Deus. Segunda parte. Eu já fui mais novo. Nem só os estudos. Alguma dúvida até agora? Como é que a sabedoria entra no planeta Terra? Está bem? Deus instrui os seus em nome e
se o sabes. Ou noutra versão, certamente tu o sabes. E a questão é, tu sabes qual é o nome do Filho de Deus? Sabes? A pergunta tem uma enorme ratoeira. Quantas vezes surge o nome de Cristo no Antigo Testamento? Portanto, quando Agur pergunta qual é o nome do seu filho, diz-me, porque tu sabes, diz-me qual é o nome do seu filho. Obviamente que ele não esperava que respondesse a Jesus Cristo. Querem dar uma segunda resposta? Êxodo 4, 22. Eu sou professor bonzinho, que faço a pergunta e coloco a resposta. E percebermos isto é importante. E vai servir de base também para a lição da manhã. Qual o nome do Filho de Deus? Pode levantar-te e ler, Miguel, por favor, assim alto, muito forte. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Obrigado. No Antigo Testamento, eu pergunto sempre isto, já fiz isto muitas vezes lá na minha igreja, assim, deve haver uma razão muito séria para o Antigo Testamento ser um manual quase histórico de um único país. Porque esse país era de facto um país muito particular. Não foi um país que foi conquistado, como Portugal foi conquistado. Não foi um país que veio de fações e de guerras e não sei o quê. Mas foi um país que foi criado da seguinte maneira. Deus um dia olhou para a humanidade, chamou um homem e disse: epá, todos os que nascerem da tua família, vocês vão ser um país. É esse país que o Senhor mais tarde chamou de Israel, Deus descreve também como o seu filho. E ao longo do Antigo Testamento e ao longo também de parte do Novo Testamento, nós apercebemos do relacionamento próximo e diferente que Deus manteve com esse país, ao contrário do relacionamento que manteve com todos os outros países. E isso é importante. É importante que nós, quando estudamos a Bíblia, a vejamos sempre nesta perspectiva. Mas não fugindo ao assunto, Agur perguntava: tu sabes qual é o nome do seu filho? É que o Senhor instrui os seus filhos. E tu sabes qual é o nome do seu filho? O nome do seu filho é o país Israel. Aquele que está ali banhado no Mediterrâneo, ali acima do Egito, onde semanalmente caem ali umas bombas e assim umas coisas. Está bem? É esse o país. E o que eu queria dizer-vos muito diretamente é que durante aquele período todo do Antigo Testamento e de parte do Novo Testamento também, a sabedoria de Deus entrava no planeta Terra pelo Filho de Deus. A sabedoria de Deus chegava à humanidade através do país e das pessoas do país Israel. Esta é uma mensagem que é importante. Deus instrui os seus. E nós que somos seus, somos o veículo pelo qual o Senhor faz chegar a sabedoria à humanidade. Mesmo que nós tenhamos, e temos todos, familiares que não conhecem o Senhor, eles podem ser bafejados pela bênção da sabedoria que vem de Deus através de nós. Quantas famílias que não conhecem o Senhor têm tomado boas decisões porque foram influenciados pela sabedoria que chegou até eles, pelos filhos de Deus. Quantos maridos descrentes, que continuam descrentes, têm sido fiéis às esposas pelo conselho que recebem dos filhos de Deus. E a sabedoria de Deus chega até lá. Quantos alunos descrentes têm conseguido melhores classificações, mesmo sendo descrentes, pelos conselhos sábios e inteligentes que lhes chegam, por aqueles que são os filhos de Deus. Deus instrui os seus e tem usado os seus como um mecanismo para chegar aos outros.
além de Deus instruir os seus, esta é uma das passagens que eu mais gosto. Deus corrige os seus. E corrigir não é tanto ensinar. Ensinar é dizer, tu tens que fazer isto. Ou tu deves fazer isto. E corrigir é mais no sentido, tu não podes passar. Tu não podes passar aquela cerca. Tu não podes saltar, tu não podes passar por cima de tudo aquilo. E vamos ver rapidamente Hebreus 6, 11. Melhor, 12, 6 até 11. Estamos a chegar ao fim. Lemos assim, Hebreus 12, 6. O Senhor corrige ao que ama e açoita a qualquer um que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, ou seja, se Deus não vos corrige, da qual todos são feitos participantes, ou seja, se o Senhor não vos corrige, e Paulo diz aqui, e atenção, que Deus corrige todos os que são seus, então sois bastardos e não sois filhos. Ou seja, filhos de Deus não são. Além do mais, diz ele aqui, tivemos os nossos pais, segundo a carta, os nossos pais físicos, para nos corrigirem e nós os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, os nossos pais físicos, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao princípio não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça naqueles a qual se aplica. Deus corrige os que são seus. Se tem encontrado uma pessoa a quem Deus não corrige, vemos aqui muito claramente. Prestem atenção. Deus corrige todos os que são seus. Se encontramos alguém a quem Deus não corrige, a consequência lógica e certa e imediata é que não é do Senhor. Isso é importante. Depois lemos também que nós temos os nossos pais, que nos corrigem conforme acham melhor. Mas Deus, Ele corrige-nos de uma forma muito concreta. Ele quer fazer-nos semelhantes a si mesmos, participantes da sua santidade. E o conselho final é: aceita. Aceita a correção. Não desanimes, não fujas. Se alguém for ter contigo e disser: epá, tu tens de ter cuidado na forma como te relacionas com as raparigas ou com os rapazes. Tu tens de ter cuidado com o teu temperamento que explode e levas tudo à frente. Tu tens que reconsiderar o facto de sistematicamente mentires. Aceita isso. Recebe isso. Se Deus te dá o trabalho de corrigir, é um sinal de vida. E é um sinal que és seu. E essa é a forma de Deus te corrigir a ti, que és dele, mas de fazer passar também a sua sabedoria àqueles que não são dele. A Igreja é o veículo da sabedoria. Nós lemos ali aos Efésios, e este será o último versículo que leremos. Lemos assim: para que agora, e este agora tem muito que dizer, este agora quebra claramente, e veremos isso amanhã também, quebra claramente aquele relacionamento que nós falamos de que Deus tinha um filho chamado Israel. Hoje Deus não tem um filho que se chama Israel. Agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida pelos principados e potestades dos céus. Deus utiliza hoje,
possível nós termos decisões mais sábias, mesmo no meio de pessoas que não conhecem o Senhor. Deus utiliza os seus para passar a sabedoria, mesmo àqueles que não são seus. É por isso que Provérbios 30 termina com um versículo, ou com 2 versículos interessantíssimos. Toda a palavra do Senhor, eu leio rapidamente, é pura, é um escudo para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Nós vamos terminar com uma frase simples. No que concerne à sabedoria, ela vem do Senhor. E Ele passa para este planeta através dos seus filhos. E Ele foca a sua palavra. Toda a sua palavra é pura. Ela é um escudo. Ela é uma defesa. Ela é uma bênção para aqueles que nele ou que nela confiam. E quanto à sua palavra, nada acrescentes. Confia. Mas confia nela. Quando tiveres que decidir, decide baseado nela. Se te perguntam como é que tu achas que Deus criou os céus e se te perguntam como é que os céus e a terra foram criados, pega na Bíblia e confia que no princípio Deus criou os céus e a terra. Se te dizem que é impossível que alguém ressuscite, tu pega na Bíblia e confia sempre que o Senhor morreu e ressuscitou de acordo com as Escrituras. Confia sempre. Não acrescentes nada. Não digas que a Terra veio de uma enorme explosão e que depois o Senhor criou mais umas coisas. Ou que o Senhor criou o início e depois começou a evoluir. Não acrescentes nada para que o Senhor não te repreenda. A sabedoria é a coisa principal. Ela está indissociavelmente ligada ao Senhor. Ela chega à humanidade através dos seus. Confia. Não acrescentes mais. E chegarás à sabedoria. Não sei se há alguma questão que queiram colocar. Consegui cumprir o horário. É importante que nós não sigamos atrás. Devemos confiar e devemos acrescentar.